E aí, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à nossa revisão de História da Arte para o Enem. Como a gente já tinha prometido nas lives, a gente preparou 6 aulas, que são as 6 semanas, se não me engano, que faltam até o dia do Enem. Toda quinta-feira vai sair uma revisão de História da Arte. Eu sei que vai ficar faltando uma, e aí nós vamos encaixar em uma dessas semanas para ver qual dia vai ser melhor sair essa aula para completar as 6 aulas. Essa primeira aula vai ser sobre os conceitos, né, que envolvem a arte, o que é arte, o que a gente considera como obra de arte e o que faz disso ser uma obra de arte, alguns conceitos, né, sociais, o que alguns pensadores falam sobre a arte, e eu espero que dê para a gente poder aproveitar bastante até o dia do Enem, até o dia dos principais vestibulares que vão acontecer, e fica aí essa revisão, certinho? Então vai ser mais ou menos o formato que vocês estão acostumados na live ao vivo, só que porém gravada. Eu vou diminuir a telinha aqui. Vou ficar sempre aqui no cantinho para a gente conseguir ver, né, os slides. Então, a gente vai começar aqui, né, com o questionamento que todo curso lá de arte, design começa, arquitetura. O que é arte, né? A arte é um conceito muito amplo, cabem aí várias definições, mas a principal é que é a expressão criativa da sensibilidade, né, da sensibilidade humana. E então, quando nós encontramos aqueles desenhos rudimentares lá da pré-história, por que aquilo também é considerado arte? Porque aquilo é uma expressão do que estava acontecendo naquele meio, né? Então, a arte ela é uma forma de comunicação, né? Então, a gente vai começar aqui também, né, com o conceito da pensadora norte-americana, a Suzanne Langer, que ela diz que a arte ela pode ser entendida como a prática de criar formas perceptíveis, expressivas do sentimento humano. Então, tudo aquilo, né, que expressa aquilo que nós estamos sentindo com alguma criação, né, que é percebido pela nossa mente, e nós conseguimos traduzir, né, por uma obra, seja ela uma obra arquitetônica, uma música, né, uma dança, um quadro, isso é arte, né? E ela vem através da prática do criar, né, que é a prática associada à criatividade, certo? Então, nós temos que é a expressão do sentimento humano. Ela é sempre uma manifestação do sentimento humano com relação principalmente ao contexto, né, onde aquele artista está inserido, né? E nós temos ainda, o que é muito importante a gente ressaltar aqui, qual que é a função da arte, né? E essa função ela vem com o objetivo, né, objetivar o sentimento de modo que nós possamos contemplar e entender esse sentimento, ainda que o objetivo de uma obra seja causar uma certa confusão, né, no espectador. Os sentimentos do artista podem revelar emoção diante daquilo que ele ama ou que ele se revolta em face, né, dos problemas que atingem a sociedade ou o grupo social em que ele está inserido, certo? Então, sempre, né, passando aqui, a arte ela sempre vai ser a expressão criativa da sensibilidade humana. E aqui, eu trouxe, né, como exemplo o quadro Grito, né, do Edvard Munch, né, que o Munch, a gente vai ver lá no Expressionista, para ele era muito mais importante ele conseguir passar num quadro, né, numa tela, a emoção do que as formas humanas, né, do que o desenho certinho de uma paisagem, né, das pessoas que ele estava retratando ali. Então, vocês podem ver, essas curvas, elas estão muito mais ligadas para ele a um sentimento do que uma anatomia muito correta.
né, do que um estudo anatômico de forma, de rosto, de mão, né? Se vocês perceberem, esse homem, essa figura que está aqui nesse quadro, ele está todo embrenhado nessas curvas, nessas cores, nessa emoção, né, que ele, nesse quadro, queria passar uma crise de pânico, uma ansiedade, né, uma angústia que ele estava sentindo naquele momento. E é isso que a gente consegue sentir, né, com essa tela. E um questionamento assim, que a gente sempre tem que levar em consideração, né, que a gente às vezes está lá nos debates e tal, e aí surge o quadro lá que tem aquela casinha com um laguinho, que aquela pessoa está lá na aulinha de pintura aprendendo, é considerado arte? Então, nesse caso, não é. Por quê? Esse quadro, geralmente, ele é visto como um estudo, né? A pessoa, ela está ali aprendendo a dar uma pincelada, ela está aprendendo a técnica da pintura. Então, ela ainda está aprendendo a misturar uma cor, ela ainda está aprendendo o que é um ponto de fuga, o desenho, como que pinta, né? Então, aquilo ali está sendo muito mais um treinamento de pintura, ela está aprendendo a pintar, do que exatamente colocando uma emoção, né, ali naquela tela e tal. Se ela pintar a casinha de um modo muito expressivo e tal, aí pode ser que a coisa mude de figura. Mas aqueles quadros bem bucólicos e tal, e a pessoa tá lá na aulinha pintando e tal, não é considerado obras de arte, tá bom? E a gente vai entrar, inclusive, né, nesse questionamento do objeto artístico. Né? Quem decide o que é e o que não é arte? Né? E aí eu trouxe o conceito do George Colli, né, que é um autor aí que a gente estuda bastante, né, que ele fala o seguinte, ó, que para decidir o que é e o que não é arte, a nossa cultura possui instrumentos específicos. Um deles, essencial, é o discurso sobre o objeto artístico, ao qual reconhecemos competência e autoridade. Esse discurso é o que proferem o crítico, o historiador da arte, o perito, o conservador de museu, que são aqueles profissionais, né, que conferem o status de arte a um objeto, né? Porque ele vai analisar a história daquela obra, como que aquilo foi feito, quem fez, em que contexto, o que aquilo vale em termos de reflexão para um grupo social, para as pessoas, para a arte, para a história, entendeu? Então, são esses profissionais que vão fazer a análise do que é um objeto artístico. E aí eu trouxe, para exemplificar, né, o Davi, de Michelangelo, que é uma escultura lá de 1500, né, que é tipo uma das maiores obras de arte da história, né, e para a gente comparar com a fonte, né, que é o mictório lá do Marcel Duchamp, nas vanguardas que nós vamos ver lá dentro do modernismo, no modernismo. Tá? Por que esse mictório é considerado uma obra de arte e os mictórios aí da sua casa não é? Então, é tudo uma questão de contexto, o contexto no qual ele estava inserido. Né? A atitude do Marcel Duchamp de ter pego esse mictório, ter colocado ele numa galeria de arte, ter rompido com o academicismo, com o que estava sendo produzido até então, com todo aquele cenário que já estava sendo se discutido, é que faz com que esse objeto seja considerado uma obra de arte, né? O que ele representa. Tá bom? E aí, seguindo, né, essa linha, a gente vai entrar no limiar entre arte e técnica. Né? Então, nós temos a utilidade de um objeto versus a beleza. Né? Então, eu coloquei assim, ó, que ao se criar uma obra de arte, o artista ele pode se preocupar, às vezes, de um modo mais ou menos intenso, né, com a utilidade ou com a beleza de um objeto. E depois a gente vai ver os conceitos de belo, tá? Então, quando eu tenho um artista criando um objeto,
ele, dependendo do que ele está querendo, ele pode dar, né, ele pode dar enfoque à utilidade ou à beleza do objeto, dependendo do objetivo que ele tem. Né? Então, quando a intenção é criar algo útil, eu tenho que a técnica de produção ela vai se sobressair à beleza daquele objeto, tá? E aí nós temos as realizações técnicas que se desenvolvem pela aplicação de prática de um conhecimento. Né? A gente vê muito isso, para ficar mais fácil de entender, na moda. Né? Na moda, eu tenho várias marcas que criam roupas que são exclusivas, que são consideradas verdadeiras obras de arte, que têm assinatura, que têm um conceito por trás daquilo, né? Mas, por ser uma roupa, eu não posso deixar de lado a aplicação prática de conhecimento técnico. Né? Eu tenho as medidas, eu tenho recorte de tecido, eu tenho que conhecer para qual tecido, qual tipo de corte que eu vou utilizar, se vai ser um corte a laser, se vai ser uma costura X, se vai ser uma costura Y, a fibra do tecido, isso influencia no tipo de material. Então, assim, isso, né, eu posso criar uma roupa, que é uma obra de arte, mas eu não posso deixar de lado o conhecimento técnico. Né? Igual a gente vai ver o exemplo que eu trouxe de uma cadeira, tá? E quando a intenção de produzir uma obra de arte se sobrepõe à utilidade, aí a gente tem o que nós chamamos de belas artes, né? Embora toda arte ela necessita, né, de uma técnica ou domínio de uma habilidade, né, para a gente produzir aquilo. Né? A gente vai ver quando a gente for entender o que é uma arte erudita, né? E até mesmo uma arte popular, nós precisamos de uma habilidade técnica para se produzir aquilo, né? Mas quando a beleza se sobrepõe à utilidade, aí sim nós temos o que nós chamamos de belas artes, né? E aí nós temos o design, né, que vai aparecer aí principalmente depois, né, da Segunda Guerra Mundial, né? Ele vem da tentativa, né, da busca de se conciliar uma estética à utilidade prática, né, a adequação de aplicação de novos materiais e tecnologias. Por quê? Porque depois que teve aí a Segunda Guerra Mundial, a gente já tinha uma tecnologia para se produzir muitas coisas, né, principalmente eletrodomésticos, né, muitos móveis. A gente vai ter depois da Segunda Guerra uma revolução no pensar das moradias, né? A questão da máquina de morar, isso tudo influenciou. E aí veio o questionamento, né? A forma segue a função, né? Então tem isso, esse debate da forma seguir a função, né? O menos é mais. Vem toda essa questão técnica, né? E o design ele nasceu disso, né? Como que nós vamos dar uma linguagem estética agradável, certo? Para aquilo que se tem produzido, né? Porque por A mais B já se provou, né, que a venda, né, das coisas, ela vem, né, da conquista visual. Né? Isso a gente trabalha muito o design nessa questão. Como que eu vou vender? Trabalhar a estética, né, em cima, né, do desejo do consumidor, de se criar uma necessidade. Então, ele nasce, né, dessa nova realidade comercial, industrial, que veio justamente depois da Segunda Guerra. E aí eu trouxe a poltrona Multidão dos Irmãos Campana, né, essa poltrona aí é de 2002, né, para a gente conseguir filosofar, né, refletir um pouco de onde termina o técnico e onde começa a arte. Né? Então a gente tem essa questão nessa cadeira, porque isso daqui é uma cadeira, certo? É um objeto utilitário. E só que os irmãos Campana, para produzir essa cadeira, né, eles foram até uma fábrica nordestina tradicional dessas bonequinhas, né, e eles quiseram utilizar essas bonecas para fazer essa cadeira um objeto que remetesse à migração nordestina para o Sudeste. Né? Então, essa cadeira tem todo um conceito,
tem uma história, tem as bonecas que foram buscadas para ser produzidas. Mas aí é que tá. Onde começa o técnico e onde começa a arte? Onde termina o técnico e onde começa a arte? Por quê? É uma cadeira, né? Ela tem que aguentar o peso de uma pessoa, né? Então, eu tenho esses pés numa altura ergonômica, né? Então, isso aqui tem uma altura X, que é calculada para que o joelho de uma pessoa fique dobrado de uma maneira confortável, né? Então, para se achar uma medida ergonômica, quando a gente vai fazer o design de um móvel, a gente tem as médias, entre as alturas médias de um ser humano, a gente vai lá e tem todo um cálculo para isso, né? Então, a gente tem uma altura de um pé ergonômico, eu tenho esse pé metálico, né? Numa angulação que, com o peso aqui em cima, ele não pode abrir, né? Então, eu tenho aqui ainda um estudo de resistência. Eu tenho que ter uma aplicação dessas bonequinhas de modo que as pessoas, ao sentar, elas não vão se descosturar e a pessoa não vai cair. Então, com certeza, isso aqui deve ter um acolchoado aqui de baixo para isso ficar bem seguro, bem firme, bem preso. Então, assim, embora seja uma obra de arte, né, uma cadeira bem artística, bem conceitual, ainda é uma cadeira. E eu ainda preciso de técnicas de produção para que isso não caia, para que isso não arrebente, para que isso não estrague quando uma pessoa fosse sentar nela, né? E aí ainda vem, e as bonequinhas não vão se desgastar com o tempo e tal, mas aí a gente vê a utilidade. Será que é uma cadeira para a pessoa ficar 10 horas sentada em cima dela por dia? Uma cadeira para toda hora vir uma pessoa, ou vai ser uma poltrona para decorar uma sala, para fazer uma ambientação, um lugar mais conceitual? Entenderam a diferença? Então, vamos refletir até onde termina o técnico, né, e onde começa a arte. E nós temos que ir falando e entendendo, né, da arte como fenômeno social. Por quê? Porque o artista, ele é um ser social. Né? Porque é impossível situar uma obra de arte sem estabelecer o vínculo entre ela e determinada sociedade, que é o grupo social onde ele está inserido. Né? Porque, com certeza, ele vai fazer uma crítica social ou uma homenagem, seja lá o que for, dentro do contexto que ele está inserido. Né? Então, para o pensador Georges Lukács, o artista ele é um ser social. O artista reflete na sua obra a sua própria maneira de ver o mundo em que vive. Né? Então, ele pode refletir as alegrias, as angústias, os problemas, as esperanças de seu momento histórico. Né? Então, tudo isso, né, gira em torno do artista, que ele, como outra pessoa qualquer, ele é influenciado, né, por aquilo que acontece na sociedade. Deixa eu pegar a janelinha aqui e subir porque ficou em cima do texto. E aqui eu coloquei como exemplo o Museu Aberto de Arte Urbana daqui de São Paulo, né, que os grafiteiros expressam as narrativas da cidade, né, as questões diversas que atravessam a realidade social, né, propondo críticas, reflexões por meio das formas, das cores, dos traços, dos símbolos, né, de tudo que eles utilizam, né, nos traços dos muros. Né? E, junto às outras expressões artísticas, o grafite faz parte da cultura popular do hip hop. A gente vai ver lá na frente, né, as artes mais contemporâneas, a gente vai ver a questão do grafite, do hip hop. Né? Mas, além de outro exemplo disso aqui, é quando você pega lá na década de 80, né, a gente teve o final da ditadura, o governo Collor, as várias músicas que foram produzidas, né, retratando esse período, ou durante a ditadura militar, as músicas que foram feitas criticando, né, o governo. Então, assim, o artista, ele é um ser social. Então, a arte, ela é também um fenômeno social.
né? E, além disso, é impossível situar uma obra de arte sem estabelecer o vínculo entre ela e sua determinada sociedade, né? Igual eu já tinha dito. E essa relação, elas são dinâmicas. Essas relações da arte com a sociedade, ela é dinâmica, porque o contexto histórico sempre está mudando, né? O nosso dia a dia sempre está mudando, a sociedade sempre está mudando, né? Então, a arte, ela é, né? A obra de arte, ela é um elemento de comunicação e ela sempre vai ser percebida pelas pessoas, ainda que de maneira diferente, né? Cada grupo social de um tempo, cada geração vai entender a arte de uma forma muito particular, porque cada geração vai viver aquele período histórico de maneira diferente, né? E eu coloquei assim um exemplo, assim bem gritante de tempo, né? Que a maneira como nós, hoje, em 2023, vê a Mona Lisa é completamente diferente de quem viveu lá na época do Leonardo da Vinci e viu ela lá, né? Não só isso, né? Mas, uma pessoa que estudou 8 anos de história, 8 períodos de história da arte, mais design, mais sei o que, vê essa obra de uma maneira diferente de uma pessoa leiga, né? Então, assim, essas relações das pessoas com a arte, elas são dinâmicas, porque tudo vai mudando. Assim como uma pessoa leiga hoje que vê o quadro da Mona Lisa tem uma sensação, e depois, se ela resolver estudar, vamos supor, quero fazer artes plásticas, estudar, ela vai passar a ver aquele quadro de uma outra maneira. Igual, eu, antes de entrar na faculdade de arquitetura, eu tinha um olhar sobre as artes clássicas, né? Eu não gostava muito de arquitetura modernista, eu achava muito estranho, eu não entendia aquilo, né? Eu achava muito estranho, eu achava que faltavam uns frufruzinhos que, né, uns clássicos tinha, eu achava meio estranho. Depois que eu estudei o modernismo, né, que eu passei pela faculdade, que eu entendi todo aquele contexto, por que as obras passaram a ser feitas assim, hoje eu acho bonito, hoje eu acho maravilhoso, né, eu acho legal, acho que assim, nossa, que da hora que o Niemeyer pensou assim, que Le Corbusier pensou assim, que o Mies van der Rohe viu isso assim dessa forma, entendeu? Então, e essas relações são dinâmicas, né? Porque as nossas opiniões mudam a todo momento, né? O contexto histórico ele muda, né? Então, isso é normal. E essa relação, né, de arte e sociedade, ela sempre tem 3 elementos, né? Que é o autor da obra, a obra e o público para quem ele está falando, tá bom? Então, essas relações da arte com a sociedade, elas são dinâmicas e elas envolvem esses 3 elementos: autor, obra e público. Certinho? E vamos ver lá, né, os vínculos entre arte e sociedade. A gente costuma dizer que esses vínculos, eles são solidários, né? E por quê? Porque um influencia o outro de forma recíproca. Tanto a sociedade influencia o artista a produzir a obra, assim como as obras artísticas influenciam a sociedade, tá? Então, assim, como que uma obra influencia uma sociedade? De acordo com a reflexão que aquela obra propõe, né? Então, muitas vezes eu tenho uma obra sendo produzida dentro de um contexto para ser uma crítica, vamos supor, a um problema social que está acontecendo, e aquela arte ela vem chocar, ela vem para fazer com que eu chame as pessoas a pensar sobre algo que aconteceu, né? Sobre, vamos supor, tem as músicas de rap, né, que vai lá e fala dos problemas que estão acontecendo nas comunidades, né? Muitas pessoas, vamos supor, critica o funk, fala que o funk não é música, que o funk é isso, que o funk é aquilo. É lógico que, né, há algumas ressalvas aí para algumas letras e tal,
Mas o funk, ele é um movimento artístico muito importante porque ele dá voz às pessoas das comunidades que muitas das vezes são marginalizadas pelo Estado, né? Então, eles retratam uma realidade muito difícil daquele dia a dia, daquelas pessoas. Então, não dá para você desconsiderar, né? Então, existe, né, aí esse sistema solidário de influências recíprocas entre arte e sociedade, né? E o artista, com relação à sociedade, ele vai ter relações de paz, pode ser de harmonia, pode ser de fuga, ilusão, aqui tem uma vírgula, né? Protestos e revoltas, né? O artista, ele pode ter essas relações com a sociedade, ele pode se revoltar, ele pode fazer protesto, ou ele pode falar de uma coisa pacífica que ele está querendo, né? Harmonia, pode ser uma questão de fuga. E já a sociedade com relação à arte, e aqui agora levando os órgãos do Estado em consideração, é uma relação de ajuda e incentivo. Então, a sociedade e os órgãos do Estado, eles podem ajudar ou incentivar determinada arte ou censurar e limitar essa atividade criadora, né? A gente tem exemplo aí, a censura, né? Vamos supor, na ditadura militar, à medida que o Estado foi vendo que as músicas que estavam sendo criadas, que tudo que estava sendo criado fazia uma crítica, fazia com que as pessoas pudessem se levantar contra ele, ele censurou, ele já não incentivou mais, né? Então, a censura, ela é um tipo de relação de sociedade com relação à arte. E nós temos agora, né? A arte como fenômeno universal, né? Ah, como assim, fenômeno universal? Vamos descer a janelinha de novo, que está em cima. É porque eu nunca acho certinho. Olha só. Enfim, vamos aqui mesmo, né? A arte como fenômeno universal. Como que vai funcionar aqui agora, né? Como fenômeno social, nós temos as relações entre arte e sociedade, entre artista e sociedade e vice-versa. E agora, no fenômeno universal, nós vamos entender que o rompimento com o tempo imediato que acontece uma obra de arte, né, em sua produção, promove o encontro do ser humano com a eternidade. Ou seja, tem obras de arte, né, as artes em si, elas são eternas, né? Alguns elementos de criação, algumas obras de arte, elas estão num patamar de harmonia tão grande que sempre vai causar um estado de contemplação, né, de um sentido, igual eu escrevi aqui, é um sentido permanente de fascínio, né? Então, os elementos de uma obra que são traduzidos em termos de criação estética é que contém o valor essencial de toda grande obra de arte. Então, são aquelas obras que, por mais que se passem anos e séculos que elas foram criadas, elas ainda causam um sentimento de contemplação, né, de fascínio, igual eu coloquei, né, que penetram profundamente no espírito humano. Né? Então, assim, as circunstâncias particulares que estão presentes na criação artística se unem harmoniosamente a elementos de universalidade que penetram profundamente no espírito humano, gerando um sentido de permanente fascínio. Então, a Vênus de Milo, né, subida Alexandre de Antioquia, né, possivelmente aí do século II a.C. Então, até hoje, a gente admira essa escultura pela forma que ela foi feita, quando ela foi feita,
por ser algo, né, importante, de um momento muito importante da nossa história. E não só isso, quando você escuta uma música, vamos supor, de Mozart, de Vivaldi, né, que foi feito há séculos atrás, né, você ainda entra naquele estado de contemplação, de fascínio, né, de calma, né? Então, por isso que é um fenômeno universal, porque é um encontro do ser, né, com a eternidade, nesse sentido. E, eu ainda coloquei A Moça do Brinco de Pérola, de Vermeer, né, de 1664 a 1667. Né? Por que esse quadro, até hoje, ele gera fascínio, né, em todo mundo que olha? Porque, na época, as técnicas de luz e sombras que foram utilizadas, né, a maneira como ele pintou o olhar dessa moça, a boca entreaberta, a forma como o tecido cai. Então, assim, são vários detalhes, né, que o Vermeer utilizava nas suas pinturas de uma forma geral, né, que, eu coloquei, né, o tempo parece congelar na luz do sol cristalina e o silêncio cai como uma pesada cortina. Então, ele tinha uma técnica de capturar a realidade nos quadros dele, que até hoje a gente fica admirado. Entre outros detalhes, né? Se você for aumentar aqui o brinco, a gente consegue ver que não tem nada ligando esse brinco nessa orelha. Ele só usou aqui um jogo de luz e sombra e deu essa impressão que o brinco é metálico, sabe? Então, assim, o modo como ele pintou o brilho dos olhos dela, a luz, como se comporta na pele. Então, tem a paleta de cor. Então, tudo isso, né, faz com que nós olhemos esse quadro e até hoje nós ficamos admirados com toda essa sensibilidade que foi traduzida, né, nessa pintura. E arte e educação, tá? Nós vamos agora entender a questão da educação estética. Do que se trata isso, né? Então, desde a Grécia Antiga, né, tem várias discussões sobre o conceito de belo e feio. Né? Então, embora eu vi muitas teorias, a maioria delas associa o belo ao bom e o feio, né, a alguma coisa muito ruim que foge da ética. Né? E isso está tão intrínseco nas pessoas, né, tão cultivado dentro de nós seres humanos, que às vezes quando a gente está corrigindo uma criança ou vendo uma criança corrigir, e fala assim, nossa, não faz isso é feio. Ou quando uma pessoa tem uma atitude muito, muito correta, né, muito dentro da ética, a gente fala, nossa, que atitude bonita, que bonito que fulano fez e tal. Então, isso já está muito dentro da gente, do nosso dia a dia, tá? E o Friedrich von Schiller, não sei se é assim que se pronuncia, tá? Porque eu não sei falar alemão. Ele propôs a educação estética além da educação ética, né? Por quê? Porque para ele, por meio da beleza, chegamos à liberdade, tá? Mas não é essa beleza física, tá? Doentia, essa beleza colocada pelo capitalismo, de uma estética, não é isso. É a beleza da moralidade, é a beleza do agir dentro da ética, do fazer o bem, tá? Porque para ele, né, se o ensino da arte traz ao ser humano a educação dos sentidos e a sensibilidade, né, tornando o ser humano um ser melhor para se viver em sociedade. Porque para ele, se as pessoas estão em contato com a arte, elas conseguem se desenvolver de uma maneira mais sensível, de uma maneira mais polida, mais cortês, a ponto que eu, ao agir dentro da ética,
eu não vou utilizar da violência com o outro, né? Então, eu vou ter uma educação dos sentidos, eu vou ter sensibilidade ao lidar com o próximo. E se eu tenho sensibilidade com o próximo, se eu atuo dentro da ética, a minha sociedade, o grupo onde eu estou inserido, né, não vai entrar no estado de anomia, certo? Então, para ele, isso era educação estética. O ensino da arte faz com que o ser humano se torne um ser melhor para viver em grupo, tá? E aí a gente entra, né, nos contextos de cultura e arte de massa, que são coisas diferentes de arte popular. Deixa eu tentar trazer para baixo. Né? E para o Schiller, existe uma arte ideal que seria a de servir ao espírito humano, tá? Que é aquela arte que leva à reflexão, a pensar nos meus atos, a pensar no outro, a querer com que eu seja uma pessoa melhor, certo? E não ao mercado do século. Não é aquela arte que é feita para vender, né? Que não é uma arte, né, ligada aos interesses econômicos que determinam o que deve e o que não deve ser feito para atender a demanda do mercado, tá? E aí, como exemplo, eu coloquei aqui, ó, o Romero Brito, né? O polêmico Romero Brito. Já de antemão, assim, eu não gosto tá? Como designer mesmo falando, eu não curto muito, né? E eu não considero como arte, tá? E isso que eu coloquei aqui é teoria de pessoas que têm bagagem para falar, tá? Isso aqui não é um conceito meu. Por que as obras do Romero Brito não são consideradas arte, né? Porque, por mais agradável que seja esteticamente, né? Por mais que seja bonitinho a borboletinha, o gatinho, a casinha aqui, entendeu? Por mais que seja agradável esteticamente, né? As produções, elas são feitas para agradar, elas são feitas justamente para isso, e é repetitivo, né? Então é como se fosse uma coisa feita em série, né? E já nasce inerte, né? Eu comprar esse chinelo aqui, ou o caderno, ou a caneca, ou o negócio aqui da mesa do computador, ou a capinha do celular, eu não estou tendo reflexão nenhuma sobre a sociedade. Eu não estou pensando nada. Essa obra aqui, ela é mais um negócio que atende ao mercado. Ela é feita para quem compra, sabe? E ó, ela pode ser mais considerada como um produto ou uma marca porque ela é previsível, sabe? Tudo que ele vai fazer já tem uma caligrafia, é meio que mais do mesmo. Então, assim, é mais uma marca do que uma obra de arte. Então, é uma cultura de arte, é uma arte de massa, tá bom? E aí, ó, até o Adorno, né? Vocês vão ver aí mais aprofundado nas revisões, né? Os bens culturais e a arte estão submetidos aos interesses de mercado e assim não passam de negócios como qualquer outro produto, né? Então, para ele, tudo aquilo que é feito para se vender, com o único objetivo de vender e ter lucro, não passa de negócio como qualquer outro produto, né? E aí, ó, de exemplo, a gente tem o cinema norte-americano, que é uma grande vitrine para carros, roupas, computadores, celular, perfume, sapato, acessório, né? E aí, ó, a gente tem até como exemplo aqui, né, o filme da Barbie, né, que veio, né, tava todo mundo de rosa, todas as lojas vendendo tudo rosa, era esmalte da Barbie, álbum da Barbie, tudo da Barbie, né? E fez o quê? Para vender. Por mais que exista uma mensagem lá
feminista no filme da Barbie, que é extremamente importante, né? Não se deixou de criar coisas em torno disso para se lucrar, né? Até lanche das redes de fast food teve, né? Então, tudo isso, né, é a indústria do entretenimento, né, que ela investe em determinados produtos culturais que agradam às massas de maneira imediata. Você pode ver que passou, o filme saiu de cartaz, acabou, tira, já põe outro, aí vai lá as redes de fast food já troca, já põe outro desenho, outro filme que está na moda, e aí passou, acabou, né? Ela não está preocupada, né, em se criar uma educação estética, em levar o espectador a uma reflexão, né? Segundo Adorno, estes elementos promovem uma colonização do espírito. Então fica todo mundo só ali, né? Fica todo mundo dentro daquele contexto ali do que está sendo produzido, né? E ninguém desperta para reflexão. Mais ainda, de acordo com ele, né, a arte que não sucumbe aos negócios capitalistas, que se traduz como sensível e crítica a uma realidade, é mais humana e conseguirá sobreviver. Então, essa arte é aquela, né, que consegue sobreviver, é aquela que entra lá nos valores universais, né, que vai passar séculos, milênios, ela ainda vai continuar sendo reconhecida, ela ainda vai continuar trazendo, né, ao espectador um estado de contemplação. Essa que é uma que se traduz como crítica, né, que é sensível, que não está ligada a esses processos de vendas capitalistas, né, a indústria, ela vai conseguir sobreviver, né? Aí ela vai o quê? Né? Para esses valores universais. Então, nós vamos colocar agora, né, a cultura de massa versus a cultura popular, que são coisas bem diferentes, né? A cultura de massa, né, é essa que é criada pela indústria, que a gente viu agora, dentro de um modelo capitalista destinado às massas, né? Ela homogeneiza as manifestações artísticas ao oferecer a exaustão. Então, aquilo é produzido de uma forma intensa, até que as pessoas não aguentam mais e aí entra outro negócio. Um exemplo bem fácil de entender se dá, às vezes, com desenhos infantis, né? Então, você tem, vamos supor lá, Patrulha Canina. Aí você tem filme da Patrulha, desenho da Patrulha, pijama da Patrulha, prata, copo, escova de dente, band-aid, perfume, shampoo, condicionador, tênis, meia, calcinha, cuequinha, biquíni, tudo da Patrulha Canina. Passou a onda, aí vem outro desenho. Vamos supor, veio a Peppa. Tudo da Peppa. Aí depois passou a Peppa, veio, sei lá, a Ladybug. Aí veio o desenho da Ladybug, aí a roupa, a toalha, não sei o que, até a exaustão. Então, essa cultura de massa é justamente para isso, para vender, né? E ela homogeneiza as manifestações. Então, um determinado fenômeno de venda e veicular sempre o mesmo, que desestimula o espírito inovador e o empobrece o cenário cultural, né? Então, você tem um empobrecimento do cenário cultural com essa cultura de massa, porque o único objetivo dela é vender. Dificilmente, né, leva o espectador a uma reflexão, a um estado de contemplação. E a cultura popular é aquela cultura própria e espontânea de um povo, a qual reflete as suas particularidades regionais e que recuperam os valores e as tradições autênticas de um determinado grupo, né? Então, a cultura popular é aquelas regionais, né? É uma culinária, é um artesanato típico, as festas típicas. Então, tem essa diferença. E a cultura popular, além dela ser espontânea, né, ela traduz, né, características de um grupo social, tá bom? E aqui, eu coloquei exemplos, né, do que é a cultura popular. Então, nós temos a capoeira, as esculturas nordestinas,
o samba, né, a festa dos bois, caprichoso e garantido, as comidas de Minas, né, o feijão tropeiro, torresmo e aqui, ó, festival do forró. Então, ó, isso, né, é a cultura popular. Ela traduz características sociais de um determinado grupo social, né, costumes. E agora, ó, tem uma parte muito importante que é a diferenciação do que é a cultura popular e a cultura erudita. A gente viu aqui, ó, que a cultura popular ela é própria e espontânea de um povo, né? E ela reflete as particularidades regionais, né? E recupera os valores e tradições. A cultura erudita ela vai ser formada por meio de estudo, né? Então, ó, vamos entender primeiro o que é cultura, né? A cultura para a sociologia é um fenômeno que acontece dentro de qualquer grupo social. Então, qualquer grupo social vai desenvolver uma cultura, né? E a cultura ela vai englobar o quê? Costumes, tradições, hábitos, linguagem, arte, religião e qualquer outro componente que forme a identidade de um povo, né? Além disso, esse fato ocorre de maneira natural e espontânea, tá? Já a cultura erudita, ela é formada por meio de um estudo, dados empíricos, né, experimentais e conhecimentos teóricos. Costuma estar associado às classes mais elitizadas da população, tá? E além disso, ela é tida como uma expressão que depende de um pensamento crítico, mais elaborado, está ligado a um grupo mais acadêmico, certo? E essa cultura erudita, a gente vai entender no próximo slide, entre a diferença de arte popular e arte erudita, né? Que vem dessa cultura erudita os parâmetros que vão ditar as regras nas técnicas artísticas. Né? Então, assim, dentro da escultura, dentro do desenho, as técnicas, né? As perspectivas, então isso tudo, esse estudo todo, né? Tá dentro aí da cultura erudita. E agora, ó, a arte popular versus a arte erudita. Né? A arte popular, ela vai ser aquela que o artista vai aprender o ofício, né? Pode ser uma escultura, uma modelagem, um tipo de pintura, sem ter, aqui é simples, né? Frequentado as escolas de arte, né? Mas eles criam, né? Os artistas eles criam obras com um reconhecido valor estético e artístico, né? Porque ela vai se tratar de valores locais e regionais, vai representar as crenças, as lendas, os costumes típicos, né, de determinada cultura, né? E o artista popular, ó, ele traduz o universo no qual ele vive, o seu dia a dia, muitas vezes humilde e difícil, né? Então, a principal aqui, ó, palavra da arte popular é isso aqui, ó, valores locais, regionais, certo? Ele vai representar os costumes por meio dessa arte, tá? Lembrando que toda arte, para ser produzida, ela vai precisar de uma técnica, tá? De uma habilidade, seja ela acadêmica ou através da prática, como é feita na arte popular. E, ó, a arte erudita, né, que ela cria obras de valores universais. Foi o que eu falei. Então, uma obra erudita é aquela que faz sentido, né, que cria um estado de contemplação para qualquer pessoa, né? Ela é universal. Igual assim, eu pegar o quadro da Mona Lisa e levar para uma pessoa do Japão ver, dos Estados Unidos, do Brasil, todo mundo conhece a Mona Lisa como uma obra de arte super importante para a história. Agora, eu pegar, vamos supor, uma escultura nordestina
e mostrar para uma pessoa do Japão, não vai fazer muito sentido. Ela não vai entender direito o que é aquilo. Do mesmo modo, alguém pegar uma escultura lá da China e trazer para uma pessoa aqui no Brasil. Vai fazer muito sentido? Não vai. Né? Por quê? Porque é uma arte popular, né? Porque ela se trata de valores locais. A arte erudita, ela vai se tratar de valores universais, tá? E ela é fruto do trabalho de grandes artistas que possuem conhecimentos técnicos e formais apurados, tá? Lembrando que, quando eu falei de escultura chinesa, eu não estou falando dos vasos, das porcelanas que são consideradas obras de arte universal, não. Estou falando de uma coisa muito específica, muito local, tá, gente? As obras eruditas são marcos de determinadas épocas e trazem reflexões acerca dos modos de expressão plástica e de inovações conceituais. Então, a arte erudita é aquela que indica as modificações técnicas na forma de expressar as artes plásticas, tá bom? Então, a arte popular é aquela que traduz valores regionais, locais, tá? Que o artista aprende seu ofício e, embora não tenha um aprendizado acadêmico, ela tem um valor estético e artístico. E a arte erudita é aquela que cria obras de valores universais. E agora eu selecionei 5 exercícios, tá? Para a gente entender como que esses conceitos, né, de contexto histórico, como que isso é cobrado e linkado junto com as artes, tá? Então, vamos lá. Questão número 1. 100 anos da arte moderna. Celebração ou reflexão? Motivados por uma série de turbulências políticas, sociais, econômicas e culturais, alguns artistas brasileiros se reuniram para repensar a função da arte e de sua possibilidade de provocação, de criação de sentidos. É nesse contexto que nasce a Semana de Arte Moderna de 1922, que envolveu direta e ou indiretamente artistas e intelectuais. Embora a época não tenha tido recepção positiva pelos intelectuais conservadores de São Paulo, a Semana de 22 deu origem a um novo marco artístico literário nacional. O quadro Operários, pintado por Tarsila do Amaral, é um verdadeiro painel da classe trabalhadora brasileira que se amontoava na metrópole paulista. Nele é possível ver um grande número de rostos colocados lado a lado, todos sérios. É nítida a preocupação em suas feições, que expressam um povo diverso, jogado na modernidade de forma acelerada e abrupta. Aí eu coloquei o quadro de novo para a gente olhar. Olha só a questão. O processo de urbanização no Brasil, representado no quadro Operários, está fortemente atrelado à industrialização, que foi responsável pela... Então, nós temos um conceito de arte, conceito da Semana de Arte Moderna de 22, numa questão de industrialização brasileira. Então, vamos lá. Letra A. Realização de investimentos voltados para habitações populares? Não. Diminuição do custo de vida nas principais cidades do país? Não, né? A gente teve um aumento do custo de vida. Retração das regiões periféricas localizadas nas metrópoles? Não, né? A gente teve o quê? Um aumento das regiões metropolitanas, né? Aqui dessas regiões. Preservação das áreas de vegetação nativa nas zonas rurais? Não. Então, só sobrou a letra E. Intensificação da saída da população do campo para a cidade? Sim, né? A gente teve
uma forte migração para a região sudeste, né? E nós tivemos o quê? A população do campo vindo procurar emprego, né, nas indústrias. Então, resposta, letra E. Questão número 2 do Enem de 2022. Ciente de que no campo da criação as inovações tecnológicas abrem amplo leque de possibilidades, ao permitir e mesmo estimular que o artista explore a fundo em seu processo criativo questões como a aleatoriedade, o acaso, a não linearidade e a hipermídia, Léo Cunha comenta que, no que tange ao campo da divulgação, as alternativas são ainda mais evidentes. Afinal, é imensa a capacidade de reprodução, então já vamos grifar aqui, ó, multiplicação e compartilhamento das obras artísticas culturais. Ao mesmo tempo, ganham dimensão os dilemas envolvidos com a questão da autoria, dos direitos autorais, da reprodução e intervenção não autorizadas, entre outras questões. Já segundo a professora Yacir Arafroner, o uso de ferramentas tecnológicas não pode ser visto como um fim em si mesmo. Isso porque computadores, samplers, programas de imersão, internet, intranet, vídeo, televisão, rádio, GPD, etc., são apenas suportes com os quais os artistas exercem a sua imaginação. Então vamos lá. Segundo os autores citados no texto, a expansão de possibilidade no campo das manifestações artísticas promovidas pela internet pode pôr em risco, então, ela está querendo o que a internet pode atrapalhar no campo das manifestações artísticas de acordo com o texto. Então, ó, a gente viu aqui, ó, questão da autoria, direito autoral, reprodução, intervenção não autorizada. Vamos ler. Sucesso dos artistas? Não, a internet não põe em risco o sucesso dos artistas de acordo com o autor, né? Ele está perguntando segundo os autores. Então, não. Valorização do suporte? Não. A própria internet não vai colocar ela já que ela é um suporte, né? A própria autora, a professora aqui falou que eles são apenas suporte que eles exercem a sua imaginação. Letra C. Proteção da produção estética? Não, não vai. Deixa eu ver. Proteção da produção estética? Sim, né? Aqui, ó. Proteção da produção. Produção está ligado aos direitos autorais. Para ele ficou com muito medo, né, da questão da autoria, né? Se a pessoa não vai ter a obra aqui, ó, com uma intervenção não autorizada, uma reprodução que a pessoa não vai ganhar nada por causa dos direitos autorais. Vou deixar aqui a letra C. Deixa eu ver. A internet pode pôr em risco o modo de distribuição de obras? Não. Acho que não. Por quê? O modo como eu vou distribuir uma obra de arte não vai ser interferido pela internet ou por televisão, rádio, etc. Então, não. Compartilhamento de obras artísticas? Não, ele não vai. A internet não vai colocar em risco o compartilhamento. Pelo contrário, ele fala aqui, ó, multiplicação e compartilhamento das obras artísticas e culturais, né? Que é imenso. Então, realmente, a letra certa é a letra C. Questão 3, FUVEST de 2023. É indispensável romper com todas as diplomacias nocivas, mandar para o diabo qualquer forma de hipocrisia, suprimir as políticas literárias e conquistar uma profunda sinceridade para com os outros e para consigo mesmo. A convicção dessa urgência foi para mim a melhor conquista até hoje do movimento que se chamam de modernismo. Foi ela que nos permitiu a intuição de que carecemos, sob pena de morte, de procurar uma arte de expressão nacional. Sérgio Buarque de Holanda. Outro texto dele. Trazendo
de países distantes, nossas formas de convívio, nossas instituições, nossas ideias e timbrando em manter tudo isso em ambiente muitas vezes desfavorável e hostil, somos ainda hoje uns desterrados em nossa terra. Então, os dois excertos do historiador e crítico literário Sérgio Buarque de Holanda salientam que a cultura brasileira somente completará sua formação quando: letra A. Souber reproduzir fielmente os modelos externos? Não, né? Porque, de acordo com o modernismo, a gente precisa de uma arte de expressão nacional. Então, letra A, não. Importar uma estética à altura da sua genialidade? Não, né? Ele não quer importar, ele quer produzir, né, uma coisa nacional, que é isso que o modernismo pregava. Construir, se ter uma arte 100% brasileira, com elementos brasileiros. Abolir a necessidade de figurar o caráter nacional? Não, é justamente o contrário. Deixar a posição de colônia e se tornar metrópole? Não, o texto dele, hora nenhuma, está falando dessa relação colônia-metrópole, né? Ele não quer colonizar ninguém, ele quer construir uma arte 100% nacional. Letra E. Firmar na arte e na vida social a sua autenticidade, né? Então, a resposta certa é a letra E. Questão 4, de 2017. Desde a antiguidade até o presente, as obras de arte foram interpretadas de diferentes maneiras, de acordo com seu valor e sua função, valor e função, no interior de uma cultura e de uma época. Tudo aquilo que a gente já viu a respeito de função, né, do objetivo e de contexto. As obras de arte poderiam representar figuras políticas, ser objeto de adoração religiosa, servir para a educação dos cidadãos ou para rememorar importantes acontecimentos, né? Sobre as funções das obras de arte, assinale o que for correto. Então, interesse pelos elementos por meio dos quais a obra de arte se apresenta, percebido sensivelmente, o que a gente viu, ou intelectualmente, tais como cor, luz, composição, desenho e símbolos, caracteriza a função formalista? Sim, verdadeiro, né? É através dos elementos que essa obra se apresenta é que os espectadores conseguem sentir, né? São perceber o que essa obra está trazendo e esses elementos, cor, luz, composição, símbolo. Então, tudo isso é a função formalista de uma obra de arte. Então, está verdadeiro. Para a perspectiva pragmática, a obra de arte é valorizada de acordo com sua utilidade, para atingir um determinado fim, como educação religiosa ou a propaganda política. Verdadeiro, é o que ele falou aqui no texto, né? As obras elas podem representar figuras políticas. No Império Romano a gente teve isso, né? Inclusive foi no Império Romano que nós tivemos as primeiras produções em massas de esculturas dos imperadores. Isso é propaganda política. Na arte medieval, a gente teve as esculturas sacras, né, como educação religiosa, as pinturas sacras. Então, a 2, sim, é verdadeira. 4. A função da obra de arte é necessariamente determinada por seu criador, que comunica ao público a sua intenção. Falso, né? Uma função de uma obra de arte, ela não é necessariamente determinada pelo seu criador, tá? E é a própria obra de arte quem comunica por si própria, né, a sua intenção, né? A função da obra de arte, né, ela vem
de acordo com o impacto que ela gera na sociedade. E ela, muitas vezes, não é determinada pelo criador. Às vezes ela vem, às vezes até por quem encomenda aquela obra de arte. Tá? Então, não necessariamente é o autor dessa obra de arte que cria uma função para ela. Tá? Por que as obras de arte não podem ter mais de uma função para a mesma comunidade? Sua interpretação e seu valor podem mudar somente em diferentes épocas históricas? Falso. Né? Não é porque as obras de arte não podem ter uma mesma função para uma comunidade, a interpretação delas não necessariamente não muda só em diferentes épocas, né? E quem disse que uma obra de arte não pode ter mais de uma função? Ela pode ter mais de uma função. A gente viu a cadeira. Ela é uma obra de arte, ela é uma cadeira. Ela tem duas funções, né? Que mais? Eu tenho uma escultura sacra. Ela tem uma função artística, né, de ser uma escultura, e a outra que foi atribuída a ela de uma educação religiosa. Então, tem mais de uma função. Então, a 8 é falsa. A função naturalista da obra de arte é percebida quando ela retrata fielmente seu objeto, como o caso das pinturas e esculturas de figuras historicamente importantes. Verdadeira função naturalista de uma obra de arte é percebida quando ela realmente retrata fielmente o seu objeto, né? Como é pintura e uma escultura de uma pintura de uma figura historicamente importante. Então, essa questão aqui é aquelas de somar, né? Então, é 1, mais 2, mais a 16, e deu 19, tá? Então, valor certinho, verdadeiro 1, 2 e 16, dando 19 só. E agora a última questão do Enem PPL de 2018. Muitos trabalhos recentes de arte digital não consistem mais em objetos puros e simples, que se devem admirar ou analisar, mas em campos de possibilidades, programas geradores de experiências estéticas potenciais. Se já era difícil decidir sobre a paternidade de um produto da cultura técnica, visto que ela oscilava entre a máquina e os vários sujeitos que a manipulam, a tarefa agora se torna ainda mais complexa. Se quisermos complicar ainda mais o esquema da criação dos objetos artísticos, produzidos com meios tecnológicos, poderíamos incluir também aquele que está na ponta final do processo e que foi conhecido pelos nomes, hoje inteiramente inapropriados, de espectadores, ouvintes ou leitores, numa palavra, os receptores de produtos culturais. A máquina imaginária e o desafio das poéticas tecnológicas. Então, o autor demonstra a crise que os meios digitais trazem para questões tradicionais da criação artística, particularmente para a autoria. Essa crise acontece, então a gente quer saber o motivo da crise. Atualmente, essa crise acontece porque, atualmente, além de clicar e navegar o público, então, segundo ele, por que essa crise acontece, né, com o digital? Porque o público analisa o objeto artístico? Não, eu não vejo uma crise acontecendo nos meios digitais simplesmente por um público analisar um objeto artístico. Então, não. Essa crise acontece porque atualmente, além de clicar e navegar, o público anula a proposta do autor? Não. Ninguém está anulando a proposta do autor. Pelo contrário, ele fala que ele tem aqui problemas com a autoria, tá?
O público assume a criação de uma obra? Não, ele não fala isso, né? Ninguém está assumindo, ele fala que é difícil, né? Se torna um pouco difícil o esquema de criação dos objetos artísticos, mas hora nenhuma ele coloca que o público ele assume a criação, né, da obra. Interfere no trabalho de arte? Sim. Por que ele interfere? Na ponta final do processo, o que foi conhecido pelos nomes inteiramente apropriados de espectadores, ouvintes ou leitores, numa palavra, receptores de produtos culturais. Porque ele está falando aqui que o esquema de criação dos objetos produzidos por meios tecnológicos poderíamos incluir também aquele que está na ponta final do processo. Então, ele fala que os receptores dos produtos, eles acabam interferindo, né, na produção desses objetos, né, dessa criação artística, porque eles têm que ser levados em consideração. Então, acaba interferindo no trabalho de arte. Impede a atribuição de autoria? Não, ele não impede. Interfere no trabalho, mas impedir a atribuição de autoria, não. Essa questão eu achei ela um pouquinho difícil por causa dessas duas alternativas e porque aqui ele fala com questão autoria, tá? Mas ela é muito sutil aqui porque interferir no trabalho não é o mesmo que impedir um trabalho de ser feito, tá bom? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido essa primeira parte dos conceitos. É uma revisão, então não dá pra gente ficar colocando todos os conceitos. Eu coloquei aquilo que eu acho mais importante, que nós costumamos ver mais em provas, tá? Semana que vem a gente já começa a entrar nos estilos artísticos. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Curte aí o nosso trabalho para dar aquele apoio, tá bom? Eu estou sempre com vocês. Qualquer dúvida é só vir aqui no canal Parabólica, porque a gente está sempre junto. Um grande abraço, um beijo e fui!